E nesse vídeo nós temos um comparativo completo entre os modelos de smartwatch D20 ou Y68 e o T500. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Franciele Bubiniak. E apesar desses dois smartwatches terem uma proposta ali bem diferente uma da outra, eu estou recebendo comentários aqui no meu canal de pessoas me perguntando se eu prefiro o D20 ou o T500. A verdade que eu sempre explico nos comentários aí que o pessoal deixa pra mim é que essa questão de qual é o melhor varia muito da sua usabilidade no seu dia a dia e do que você está buscando num smartwatch. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para mostrar as principais diferenças, para ver se vocês conseguem entender o que eu tento explicar aí nos comentários. E lembrando que esse vídeo é apenas um comparativo, eu não vou entrar detalhadamente em cada função dos relógios. Se você quiser ver as resenhas completas de cada um deles, já tem aqui no canal. A versão do D20 e Y68 que eu vou utilizar é a versão nova, atualizada, então vai ficar aqui nos cards os links das resenhas completas, caso você queira conferir depois desse vídeo. E antes de levar vocês lá para minha bancada para começar esse comparativo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like e o seu comentário. Aqui no meu canal nós temos vídeos novos de segunda a sexta, rigorosamente às 19 horas, então sempre tem novidades por aqui, certo? Então, bora lá! Estou aqui então com os dois smartwatches. Do meu lado direito eu vou estar com o T500 e do meu lado esquerdo com o D20 ou Y68. Como de costume, eu gosto sempre de mostrar as caixas que vêm os relógios. Essa versão do T500 que eu peguei é essa caixa aqui, aquela mais simples, mais baratinha. No T500 tem aquelas opções de vendedores que mandam com aquela caixa mais bonita, cartonada, porém isso eleva o custo do relógio. Quando a gente abre aqui, tem a bandeja que vem o smartwatch, o manual e o carregador do T500, que é esse carregador aqui magnético. Já no D20, a gente tem várias versões dele, inclusive várias versões de caixa. Mas nessa versão aqui de D20, eu recebi ele nessa caixa de plástico, que eu particularmente prefiro muito mais, porque não corre risco de vir amassada. Para revenda, essa caixinha aqui auxilia bastante. E o conteúdo dessa caixa aqui é basicamente só o smartwatch com as pulseiras e o manual. Isso porque a forma de carregamento do smartwatch D20 é pelo próprio pino de encaixe da pulseira. Você vai colocar ele para carregar numa entrada USB de notebook ou qualquer outro eletrônico que tenha uma entrada USB, ou você pode estar utilizando a tomada do seu celular, mas é importante se atentar que nenhum smartwatch você deve carregar com carregador turbo, porque isso vai danificar aí o seu relógio. Como eu já disse na introdução, são smartwatches aí com uma proposta bem diferente. Já notamos muitas diferenças em relação à parte estética dos smartwatches, uma diferença até de peso, porque o T500 ele é mais pesadinho, já o D20 é um smartwatch leve, dá para perceber que realmente a caixa dele é plástico, que a pulseira é mais plástica do que emborrachada, essa caixa aqui em volta do relógio é toda de plástico, aqui no T500 a gente tem um alumínio. Parte traseira dos smartwatches também a gente nota várias diferenças aqui, além dos pinos do carregador, que no T500 a gente tem, já que o carregamento dele é magnético. A gente nota que o material aqui é um plástico mesmo, já aqui no T500 é um acrílico um pouco melhor, um pouco aí mais reforçado. Em relação a acabamentos, essas duas unidades, tanto o T500 quanto o D20, eles são smartwatches muito bem acabados. Eu não tenho aqui presença de cola, nem tenho nada desencaixado, nem nada com rebarba. Então, dentro ali das características que cada smartwatch oferece, eles são sim muito bem acabados. Eu já comentei sobre os carregadores dos relógios. No T500, carregador magnético. No D20 é o carregador com entrada USB, que fica aqui o encaixe da pulseira. Mas e como que é a duração da bateria desses relógios? Bom, no T500 a gente tem uma duração aí bem mediana. Ele conectado, recebendo notificação, fazendo utilização aqui do smartwatch, ele vai ter um desempenho de 1 dia de duração de bateria, não mais do que isso. Então toda essa linha
T tem essa característica da bateria não durar muito. Inclusive, durante a gravação desse vídeo aqui, ele já apitou para mim de que precisa de bateria e eu carreguei ele há 2 dias atrás e ele não estava conectado. Então, sem conectar, ele tá durando aí uma média de 3 dias de bateria. É uma duração muito fraca, né? São poucos dias de autonomia de bateria sem ele estar conectado em comparação a vários outros modelos que a gente já está tendo novos por aí no mercado que duram bem mais. Já o D20, a duração de bateria dele é melhor. Todas as unidades que eu já peguei de D20, eu revendo há um bom tempo já D20 também. E o feedback que eu tenho das pessoas é que a duração da bateria dele é muito boa. E ele conectado vai durar aí pelo menos uns 2, 3 dias. Conectado, usando bastante, recebendo bastante notificação, vai ter uma duração média de 2 a 3 dias. Muitas pessoas vêm no meu canal e comentam que o meu não tá durando nada, não tá durando um dia, não tá segurando a carga. Tem duas situações. Tem que verificar se esse smartwatch já não veio com defeito, já não veio com problema. E também em questão ao carregamento, como que as pessoas estão fazendo o carregamento desse smartwatch. Se estão respeitando a regra de não usar carregador turbo, se estão esperando o smartwatch dar um ciclo completo de bateria. Então ele exige ali, todo eletrônico, né, exige alguns cuidados com bateria. Mas a duração média dele conectado é para ser aí tranquilamente de 2 dias completos, 2 dias inteiros. Em relação a conforto do smartwatch no pulso, eu coloquei aqui o T500. Ele tem uma tela grande, uma tela de 44 milímetros, mas ainda assim é um smartwatch que encaixa bem. A parte traseira dele aqui eu acho bem anatômica, bem confortável para usar no dia a dia, para ficar um dia todo ali com o relógio, é bem tranquilo mesmo. E já aproveitando o gancho para falar da pulseira, essa é a pulseira original que veio com o smartwatch. É uma das pulseiras que eu acho mais confortáveis desses smartwatches de entrada. Ela é muito molinha, muito flexível mesmo. Show de bola aqui essa pulseira do T500. No smartwatch D20, a pulseira dele ela é muito mais plástica do que emborrachada. Só pelo toque é possível notar a diferença. E olha como essa daqui é molinha, né? Então ela é bem flexível. A do D20 a gente nota que ela já é mais enrijecida e automaticamente esse smartwatch não vai ser tão confortável no pulso quanto o T500. Coloquei ele aqui no pulso para mostrar para vocês. A tela dele também é uma tela grande, apesar de não ter ali os 44 milímetros como o T500. Olha só a diferença, ela é um pouquinho menor a tela do D20. Automaticamente vai ficar aí um pouco mais delicado no pulso de quem tiver o pulso fino, por a tela ser um pouquinho menor. A parte de trás dele também é bem tranquila, fica confortável aqui em cima. Já comentei com vocês sobre a tela do T500, tela de 44 milímetros. No D20 é para ser uma tela de 44 milímetros também, mas ele não tem assim um padrão que segue conforme esses outros smartwatches. Então, colocando aqui um do lado do outro, a gente vai notar uma diferença no tamanho da tela. Eles não possuem tela infinita, então o T500 aqui dá para notar que ele tem uma borda. Vou tentar mudar o watch face. Troquei essa watch face aqui do T500, então é nítido que ele tem uma borda bem grossa aqui embaixo, né? Então não temos presença de tela infinita. No D20 a gente também não tem tela infinita. Tem aqui assim, a partir daqui mais ou menos para baixo, já não é tela mais, tá? Em relação a brilho, no T500 a gente tem uma resolução de tela bem ok pro valor do relógio. Por exemplo, essa watch face aqui é uma watch face bem colorida, dá para ter uma noção de como é o desempenho aí da tela, da resolução da tela do T500. Então eu não vejo problema de imagem esticada, ó, mudei para watch face da borboleta. Então, sinceramente, é uma tela que eu gosto bastante, inclusive do brilho, é um brilho de imagem bem bom. A gente consegue ajustar o brilho dessa tela aqui no menu, se você quiser deixar mais forte ou mais fraco. No D20 Y68, a resolução da imagem é boa também, não é uma resolução ruim, apesar dele ser um smartwatch baratinho, ó, eu tô tentando aproximar o máximo aqui da câmera para vocês verem como ele não tem pixels e imagem esticada também. Esse smartwatch aqui é a versão que coloca foto, a versão atualizada. Para o valor desse smartwatch, eu acho a imagem dele muito boa e muito ok. Porém, não é possível ajustar o brilho. Então, o brilho do relógio é essa que vem de fábrica e ponto final. Você não consegue ajustar, como é o caso aqui do T500. Inclusive, eu mudei aqui rapidamente, coloquei uma foto no D20. Quando eu digo que a resolução, a imagem dele é boa, é realmente muito boa mesmo. A foto fica perfeita.
não fica esticada, não fica escura. Agora eu vou colocar do lado do T500. Em relação a botões externos, no T500 nós temos o botão coroa, que serve para bloquear e desbloquear a tela. Isso daqui na caixa do smartwatch é apenas um contorno, não é botão. Aí temos o microfone e os alto-falantes aqui do outro lado. Ele faz e recebe chamadas. No D20 a gente não tem presença de botão nenhum, então toda a caixa dele em volta é lisa, não temos a presença aí de nenhum botão. O acionamento do D20 é pelo um botão que tem aqui na tela, então ele não é touchscreen na tela toda, como o T500 é. Então no T500 a gente tem acessos aqui aos menus, tudo certinho pela tela. No D20 a gente tem que fazer tudo isso clicando no botão. Então essa é a forma de acessar todas as configurações do smartwatch. Em relação aos smartwatches serem ou não à prova d'água, a recomendação que eu deixo sempre nos meus vídeos é que esses smartwatches de entrada não servem para mergulho. Leve esses respingos, lavar uma louça, torcer uma roupa no tanque, pro pessoal aí que cuida da casa, é tranquilo. Agora, mergulhar não indico, tá? Porque pode sim entrar água aí nos relógios e causar danos. Essa recomendação vale tanto para o T500, tanto para o D20. Falando um pouco agora sobre as watch faces desses smartwatches, no T500 a gente tem de fábrica aí várias watch faces legais. Essa em específico que tá aqui na tela eu baixei pelo aplicativo, mas arrastando aqui pelo lado a gente já tem uma noção aqui dos modelos de watch face que vem no relógio. São modelos bem legais, watch faces bem usáveis. Tem da Minnie com vestido azul, sendo que pelo aplicativo você consegue personalizar colocando fotos da galeria do seu celular nessa versão de T500, tá? Tem uma versão de T500 mais antiga que não coloca foto. E também no aplicativo tem outras opções de watch faces bem legais para colocar. Várias opções aqui no T500. Essa versão de D20, como eu já comentei com vocês, é a versão atualizada. Então sim, lá no Fit Pro tem outras opções de watch face para você personalizar no relógio e tem a opção também de colocar fotos, como eu fiz agora. Coloquei aqui essa foto dessa borboleta. Em relação a fotos, eles ficam empatados porque esses dois colocam a watch faces do aplicativo e de fábrica. As watch faces do T500 são mais bonitas, eu acho, pelo menos. Atalhos aí que facilitam a nossa vida no dia a dia. O D20 não tem atalho nenhum. Se você arrastar aqui de cima para baixo, você vai para o menu, e para você sair do menu você tem que ficar clicando até voltar na watch face. Se você arrastar para as laterais não acontece nada. Se você arrastar de baixo para cima, acessa o menu novamente. Já o T500 não. O T500 em relação a sistema, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais do sistema em si, dos relógios, ele tem essa proposta de ser mais completo. A gente vai notar aí muitas diferenças em relação a sistema, personalização, funções ali no menu. Os atalhos do T500, arrastando para as laterais, nós temos acesso às watch faces. Arrastando de baixo para cima, temos uma central de controle. Tem aqui o Bluetooth para desativar e desativar mais rapidamente. Tem o estilo do menu. O T500 tem 4 estilos de menu diferentes, enquanto o D20 não personaliza menu. O menu que vem no D20 é esse e pronto, você não consegue mudar. Fora isso, temos aqui calculadora, lanterna, temos a opção aqui de deixar ele no silencioso, tudo aqui por essa central de controle dos atalhos. Arrastando de cima para baixo, a gente tem outro atalho, porém esse precisa estar conectado, então eu não vou conseguir mostrar para vocês porque esse não está emparelhado. E agora que eu vou falar um pouco mais sobre o sistema de cada um, as funções do menu, vai ficar mais fácil eu mostrar do D20 pro T500, porque eu já adianto que o T500 é mais completo, tem mais coisa. Então essa comparação fica mais fácil do D20 pro T500. Então eu vou inverter aqui os relógios pra gente poder começar. A primeira opção que a gente tem do menu do D20 é essa tela onde ele faz a contagem de passos, distância e calorias do dia, né? Então é esse monitoramento diário e essas informações ele passa lá para o aplicativo também. No T500 a gente tem bem parecido, que são esses círculos, e nesses círculos ele vai me dar a quantidade de passos, horas de atividade física, as calorias que eu gastei também no dia. Então é um menu ali bem parecido em relação ao D20. A próxima opção no D20 é os batimentos cardíacos, a oxigenação do sangue e a pressão arterial. Esses
esses três aqui na mesma tela. Aqui no T500 nós temos os batimentos cardíacos e a pressão arterial, que é esse azulzinho aqui. Mas, Fran, os sensores deles são precisos? Não, né, gente? Esses sensores aqui são mais mesmo para você ter uma noção. Eu sempre digo aqui nos meus vídeos e nos comentários eu respondo, se você quer um smartwatch específico para atividades físicas, esses mais baratinhos não são indicados. Eu indico você guardar um pouquinho mais de dinheiro e investir num Amazfit, por exemplo. E ele é um pouquinho mais caro sim, porém ele tem ali sensores muito mais precisos. Então aqui só por curiosidade eu coloquei o meu Apple Watch e coloquei o D20 para ele fazer uma medição. Então olha só os meus batimentos aqui no Apple Watch. 105 batimentos por minuto. Aqui a tela dele já apagou. É meio chato essa questão da tela ficar apagando ali toda hora, mas quando você volta, a última medição fica salva. Olha só, ela tá salva aqui. 75 batimentos contra mais ou menos 100 batimentos aqui do Apple Watch. O Apple Watch com certeza tá bem dentro ali. Eu gravo de pé e eu falo muito rápido, então eu fico bem acelerada mesmo quando eu tô gravando os vídeos, para vocês terem uma ideia de como esses sensores aqui, eles são fictícios, né? Não tem como realmente você confiar. Fiz com o D20, vou fazer com o T500 também aqui rapidamente, e de novo, a gente tem uma diferença aí bem gritante, uma diferença bem grande entre as medições dos dois relógios. Voltando à comparação, o próximo menu que nós temos no D20 são os esportes. Para acessar, a gente clica e segura no botão Home, e agora a gente vai ter três opções de esportes, que é caminhada, abdominal e pular cordas. Aqui no T500, na opção de esportes, que é essa verdinha aqui, corrida, pular cordas, abdominais, temos tênis, basquete, badminton, esse daqui é trilha, escalada, né, na montanha, ciclismo, tênis novamente, aquele outro tênis era tênis de mesa, né, esse é aquele tênis de quadra, caminhada e voleibol. Então, bem mais completo ali as opções de esportes em relação ao D20. O próximo menu do D20 é o menu de mensagens, onde vão ficar salvas as últimas notificações que você receber, e o espaço de memória dele não é tão grande, então você só vai conseguir ter acesso às 3 últimas notificações. Aí conforme você vai recebendo mais notificações, ele vai substituindo. Para você acessar, você tem que vir aqui até esse menu de mensagens, clicar e segurar, que você vai ter acesso. No meu caso eu não recebi nenhuma, por isso que tá vazio. No T500 a gente tem aqui esse balãozinho de mensagem. O meu não vai estar aparecendo porque o Bluetooth ele não está emparelhado, mas o T500 tem um espaço muito maior aí para receber notificações. Se eu não me engano, são 15 ou 20 notificações que ele consegue armazenar aqui no smartwatch. A próxima opção aqui no D20 é a troca de música remotamente. Você consegue aqui fazer alguns comandos pelo seu smartwatch. Pausar, passar para a próxima música e voltar. No T500 nós temos a opção de player de música também, com um adicional de que aqui a gente também consegue aumentar e diminuir o volume, o que no D20 não tem como fazer. Próxima opção no D20 são as configurações de mais. Acessando ela, nós temos monitoramento de sono, vai me trazer as horas de sono, o clima, tirar foto remotamente, é um acionador da câmera do seu celular aqui pelo relógio, e toda vez que a tela bloqueia eu tenho que voltar, que é bem chato. Aqui também nós temos a opção de procurar o celular que ele estiver emparelhado. Essa função de tema, ele direciona para a watch face, então daí você consegue escolher aqui o watch face, só que ele só tem essas duas no caso. A opção de resetar, o QR Code para fazer o scanner do aplicativo e as informações do smartwatch. E aqui nós finalizamos as funções do D20. Aqui no T500 nós também temos a opção de configurações, a opção de mais, que é essa engrenagem aqui. E aqui eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo fazer configurações no relógio, fazer configuração no som, alterar o toque, alterar o volume. Aqui no ecrã eu consigo ajustar o brilho da tela, conforme eu falei para vocês, ele tem essa opção. Eu consigo configurar o tempo que a tela fica acesa até ela bloquear automaticamente. Eu tenho aqui as informações sobre o aparelho também. Tenho a opção de resetar o smartwatch. E fora isso, em comparação aqui o D20, nós também temos o monitoramento de sono. Temos aqui o QR Code para fazer a instalação do aplicativo no menu também. A única coisa que eu não vou ter aqui em relação ao D20 é o clima, aquela opção de clima que no D20 a gente teoricamente
teoricamente apareceriam ali quantos graus está fazendo no dia. Vocês podem notar que sobrou aqui muitas funções em relação ao D20 aqui no T500. Eu vou passar rapidamente por elas. Uma delas é a função de discagem, afinal o T500 faz e recebe chamadas, enquanto o D20 não. Aqui no smartwatch a gente tem no T500 a opção de sedentário, lembrete de sedentário. Na realidade o D20 também tem essa opção, porém pelo aplicativo, aqui no smartwatch não. Aqui no T500 temos a opção de gravador, temos como adicionar alarmes pelo smartwatch. No D20 a gente tem como adicionar alarmes, mas pelo aplicativo também. A próxima opção aqui no T500 é de procurar dispositivo, que o smartwatch está emparelhado. Temos cronômetro, o que no D20 nós não temos. Se você quiser acessar cronômetro, você precisa ir em alguma atividade física. Então você precisa acessar aqui esportes, escolher uma atividade física e dar play. Aí você vai ter uma contagem ali que seria um cronômetro. O T500 tem calculadora, também tem calendário, ele tem também o acionador de fotos, a captura remota de fotos. Essas opções aqui com redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, na verdade ele não separa as notificações. Por exemplo, você não vai receber só a notificação do Facebook aqui no Facebook. Todas as notificações vão aparecer juntas, tá? E outra função diferente que o T500 tem é aquela de respiração, para você fazer aquele exercício de respiração ali no seu dia a dia, parar um minutinho para respirar, que no D20 também não tem. E basicamente, então, essas são as diferenças principais entre as funções aqui dos smartwatches. O nome dos aplicativos que esses smartwatches emparelham. Essa versão de T500 que eu tenho aqui, agora estão tendo aí várias variações do T500. Eu conhecia essa versão por T500+, ou T500 Plus. Tem pessoas que chamam de T500 Pro. Resumindo, o que é a versão de T500 que coloca foto? Ele emparelha pelo aplicativo iWatch. É um aplicativo que, na minha opinião, é bem fraquinho, não é muito completo e não tem muitas opções ali dentro do aplicativo de coisas legais e funções ali para você fazer. Ele tem o básico do básico. Já o D20 emparelha pelo Fit Pro, que é um aplicativo que eu gosto muito, acho bem completo e bem legal. E se a pergunta inicial é sempre qual vale mais a pena, eu sempre digo que isso varia muito do que você está buscando, do dinheiro que você tem disponível para investir. Como vocês puderam perceber aí no decorrer desse comparativo, o T500 é mais completo, porém o D20 ele tem as funções principais ali que um smartwatch deve ter, exceto pelo fato de que ele não atende ligações. No mais, ele tem tudo, ele tem ali as notificações, funciona muito bem essa parte de notificações, ele coloca foto, ele tem um aplicativo legal, por isso que o D20 é tão famosinho, né? Ele é um smartwatch baratinho e que tem funções muito bacanas, na minha opinião. O T500 tem essa proposta de ser mais completo. No T500 a gente também consegue personalizar a pulseira, a gente consegue trocar a pulseira dele e colocar qualquer outra pulseira que você queira, loop solo, a de metal, que é a milanesa, trocar por outra de borracha, enfim, você pode colocar a pulseira que você quiser, então automaticamente essa parte externa dele é mais personalizável. Ele é mais parecido com o Apple Watch, então se de repente você quer aí um smartwatch mais parecido com o Apple Watch, o T500 seria o ideal. Ele tem o botão coroa, que é bacana, ele atende chamadas, porém em relação a custo, ele vai ser aí um pouco mais caro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!